Marcos Esteves, muito obrigado. Eu que agradeço esse convite, prazer estar aqui, batendo papo, trocando um monte de informações, um monte de ideias aqui com você. Fala bastante de gestão de pessoas, mercado, franquia, isso aí acho que é você que diz, né? Obrigado, você irmão, que dita as regras. Valeu. Obrigado para quem está ouvindo, para quem está vendo. Obrigado, galera. Acho que hoje a gente vai ter um papo muito descontraído, porque o Marcos Esteves, ele é diretor e consultor, é isso mesmo? Diretor e consultor da Consultrain. Olha só, a gente está brincando aqui, mas esse homem é o cara. Ele é mestre em ensino e processos formativos pela Unesp, especialista em gestão de pessoas pela FGV e graduado em administração. É diretor e consultor da Consultrain, como eu falei agora, empresa na área de gestão de pessoas que busca desenvolver o capital humano das empresas, as tornando mais competitivas e estratégicas no mercado. É isso aí. Chique. Irmão, mais uma vez, obrigado. E fala um pouco da Consultrain, para quem não conhece ainda. Legal. E um pouquinho da atuação, né, onde que ela, o que hoje ela está fazendo. Legal. A empresa Consultrain é uma empresa que está aí há quase 7 anos no mercado. Ela começa de uma vontade grande de ajudar pessoas, né? O princípio dela é que eu vinha de um trabalho que inicialmente era um trabalho a mais e hoje é um trabalho efetivo, que era ser professor da Fundação Getúlio Vargas, né? E aí vem uma vontade de ajudar, de desenvolver, de trabalhar essa parte de RH. E aí sim se desenvolve lá em 2012 a Consultrain para trabalhar aí 3 pilares efetivos, né? Primeiro, recrutamento e seleção, olhar um pouquinho para as empresas, como elas precisam olhar para o mercado e ao mesmo tempo dar o suporte para esses colaboradores iniciais. Depois nós trabalhávamos um outro pilar que ainda trabalhamos, mas não é um foco principal, que é a parte de consultoria, toda a parte de implantação de RH, clima organizacional, comunicação. E o terceiro pilar, que é treinamento e desenvolvimento. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso, posso aprofundar mais um pouco isso, mas é algo que hoje a Consultrain se achou no mercado, é algo que a gente gosta muito de fazer, grande prazer, o brilho no olho, o acordar de manhã é para trabalhar e desenvolver pessoas. Então essa é a base da Consultrain. E hoje é uma empresa aí há 7 anos no mercado, pequena ainda, mas com grandes clientes, com grandes propósitos. Muito legal. Irmão, a gente se conheceu assim mais fortemente, né? A gente estava fazendo uma convenção de uma grande marca, que é a IG Piscinas. Exato. Né? Você faz o trabalho com a IG, né, até hoje. E a gente caminhando literalmente, né, antes da convenção, na praia ali, a gente teve, na verdade, a primeira oportunidade, eu trabalhando pela Comunic, uma empresa que eu também tenho muito orgulho, muita honra de ter participado da minha trajetória. E a gente começou a literalmente trocar algumas ideias, né? Eu falando da Ilumina, falando da Luz da Vida. Minha esposa tinha acabado de abrir a escola com um monte de desafio. E a gente começou a ter uma sintonia mesmo, né? De ideias e valores muito parecidos. E eu queria que você falasse um pouco dos desafios como empreendedor, porque o Ilumina Sua Empresa, né? Quem está ouvindo, quem está vendo, tem o propósito de trazer algumas fagulhas de luzes aí, né? Então, literalmente iluminar alguma ideia que fique, acho que para quem já está ouvindo, quem está assistindo, já vai ser de grande valia ter participado junto com a gente, mesmo como ouvinte, né? Ou assistindo aí o nosso programa. Então, assim, quais foram os desafios como empreendedor? Porque e ele também tem como uma das ideias desmistificar um pouco esse romance do empreendedorismo, né? Que na verdade se vê nas redes sociais todo o glamour, as festas, né? As premiações, né? As convenções, aquela coisa toda, mas que só quem é empreendedor sabe os perrengues, os desafios, as transformações. Eu queria que você falasse um pouco, desde 2012 até hoje, essas oscilações, essas transformações, porque também acredito que se a gente trazer um pouco mais de vulnerabilidade para o empresário, que é um ser humano imperfeito em desenvolvimento, que é o que você acabou de falar agora, e nós também somos uns seres humanos imperfeitos em desenvolvimento. Então, naturalmente, a nossa empresa é assim. E acho que todas as empresas no mundo inteiro querem melhorias e trilhar esse caminho do desenvolvimento. Então, conta um pouco dessa história da Consultrain, por gentileza. Legal, é um prazer contar a história da Consultrain, porque a Consultrain é uma empresa em desenvolvimento até hoje, né? Acho que você falou
Bem, todo empresário ele pensa em começar uma empresa, acho que quando a gente faz aquele planejamento inicial, que a maioria, se não faz, deveria fazer, a gente coloca uma empresa de um viés engessado, de um viés que ela não vai se transformar, que ela vai seguir daquela forma, que ela vai faturar X, Y, Z. Então é uma ideia inicial, né? E a consultoria nasceu de uma ideia inicial justamente de trabalhar com consultoria e com treinamentos, basicamente, né? O mercado de Rio Preto para isso é um mercado bastante concorrido, um mercado bastante com muitos profissionais bons, inclusive na área, e que a gente tinha pouco conhecimento desse mercado. Então o primeiro grande desafio no meu caso era sim começar num mercado que não era o mercado que eu atuava, que era justamente a parte de consultoria. Eu já trabalhava em uma empresa, trabalhei por 13 anos numa empresa chamada Ringo Foto. Aqui eu também tenho muita gratidão, né, de ter trabalhado, de ter construído a minha vida e constituído muitos valores lá dentro. E a partir daí eu venho para um mercado totalmente aberto, um mercado na qual a Rio Preto vê muito quem já está há muito tempo, então tinha grandes nomes no mercado. Acho que o primeiro passo ali, o primeiro desafio foi justamente me constituir num mercado bem diferente, num mercado que eu não via no dia a dia. No entanto, eu acho que o que eu trouxe, que me fez valer a pena essa caminhada do empresariado, e até uma grande dica, é você primeiro ter a coragem de tirar um sonho do papel e acordar todo dia acreditando que aquele sonho ele vai se realizar. Né? Junto com isso, vinha uma vontade de ser professor da Fundação Getúlio Vargas. Eu era professor em São José do Rio Preto e eu tinha o sonho de ser professor de MBAs nacional, de Cademp, que é uma outra base, uma outra linhagem da FGV, e a ideia era trabalhar com a Consultran e automaticamente trabalhar paralelamente com a FGV. Bom, começa o primeiro desafio, que é cair no mercado muito diferente, entrar no mercado muito diferente, né? E a empresa ela começa a se constituir, ela vem com foco muito forte em pequenas e médias empresas. E o nosso pequeno, que não foi nada pequeno, cliente, primeiro foi Chiquinho Sorvetes. Hoje uma rede com mais de 450 franquias em todo o Brasil e Estados Unidos, né? É uma marca que eu tenho muito orgulho de falar dela também. E foi o primeiro cliente que eu olhei o grande desafio de ter uma empresa com uma visão sistêmica, né? E a partir daí ela vem agregando outros serviços, que entrou depois de 2 anos de recrutamento e seleção. Eu sou coaching pela Sociedade Brasileira e dentro desses trabalhos a gente foi conseguindo agregar muito valor à gestão de pessoas pelo coaching com as suas ferramentas. E a primeira transformação que a Consultran sofre, né, talvez falando de estrutura de Consultran, é justamente uma questão de deixar alguns mercados de lado, né, dentro dos grandes, de vários produtos e serviços que a gente oferecia, o cortar na carne. Né? Compreender que eu não posso oferecer tudo, eu preciso buscar parceiros que ofereçam, mas vou ter que escolher uma linha. E quando empresário ou quanto empresário, muitas vezes você pensa, olha, se eu tiver uma gama muito grande de serviços, eu vou conseguir um mercado muito maior. E a gente vê que isso não é verdade. Então, acho que o que você falou, traduzindo assim, justamente, é saber dizer os nãos, né? Exatamente. E como você fez na sua caminhada essa descoberta dos nãos? Essa descoberta ela vem a partir do momento em que nós precisávamos fazer alguns clientes e nós saímos de uma demanda recorrente. Por exemplo, nós aumentamos muito a nossa gama de trabalho. Dá um exemplo, não precisa citar o nome de cliente não, se não quiser, mas só para a gente... Por exemplo, gestão de pessoas é algo muito específico, é algo que dá muito trabalho. Nós sabemos que lidar com gente hoje, você precisa estudar muito sobre comportamento, você precisa entender muito sobre as questões técnicas e comportamentais. E aí vem algum cliente e me diz o seguinte, olha, você trabalha também com planejamento estratégico, você trabalha com isso, com aquilo, e quando nós olhamos para o nosso planejamento, tinha muita coisa. E aí a ideia foi começar a fazer aí a curva ao inverso. O que dói. Né? O que dói porque você começa a pensar, olha, esse cliente eu não posso mais prestar um serviço porque eu não consigo fazer isso. Tá. Né? O outro cliente, então, você começa a mudar mercado. Tá, o cliente começa a ver então que você tem um cara que você vai solucionar um monte de coisa na vida dele. Exatamente. E aí ele começa a te pedir.
a gente no movimento de opa, vamos embora que isso vai dar negócio, vai dar grana e pode ser importante para a caminhada deles, a gente abraça. Exato. Mas logo dali para frente a gente percebe que aquilo está fazendo mal inclusive para nós, é isso? Isso, exatamente. E aí começa uma sobrecarga de trabalho. Eu me preocupo muito com a entrega final do produto e o que o cliente olhou de valor no meu produto e não de investimento. E aí eu comecei a perceber que os meus produtos, eles começaram a perder uma qualidade. E aí, o que você fez? Curva inversa. Tá. Né? Primeiro foi olhar para tudo que eu fazia e pensar, olha, se eu tiver um produto somente, eu vou conseguir atingir o cliente que eu quero. De empresa você fez isso, Marcos? 4 anos. Quer dizer, Metade da caminhada. Metade da caminhada, ela está com quase 7 anos. Eu demorei 4 anos para compreender que tinha vários serviços, né, que a gente não ia trabalhar. E fiz isso novamente há 1 ano. Né, e vamos fechando, vamos tornar especialista. O mercado fala tanto de generalista, mas o generalista ele precisa ser bom no que ele faz. Não adianta você ser um generalista e não entregar, porque o mercado também tem muita gente boa. Sim. Então, o que nós começamos a fazer, cada ano que passou, a gente foi retirando alguns serviços que a gente não fazia mais e hoje a gente vê que não faz falta. Por que não faz falta? Porque eu acabo entregando de uma outra forma ou eu tenho um parceiro para isso, enfim, dá para fazer uma caminhada diferente. Dentro dessa caminhada, vamos trazer para o empresário, sempre colocando ele na nossa ponta, né, ouvindo e assistindo mais uma vez. Então, por exemplo, essa caminhada foi um olhar muito mais para dentro, para vocês, como você é um cara com um extremo comprometimento com a entrega, ou foi um olhar muito para fora de falar, não estão comprando mais isso e eu vou então a partir daí deixar quieto isso de lado? Como é que foi essa... Foi um olhar totalmente para dentro. Para dentro porque eu acho que além da coragem, né, o empresário precisa ter foco. Né? Quando ele começa a perder o foco, ele percebe que ele é levado por alguns valores que nem sempre são os valores principais. Por exemplo, o dinheiro. Né? O dinheiro não é o valor principal. O dinheiro é bom, é importante, mas não é meu valor principal. E aí eu começo a entender que para ganhar dinheiro a gente começa a abrir muito. E aí os meus valores pessoais dizem o seguinte, não vá para esse lado, vamos fechar isso. Quantas marcas nós temos hoje no mercado que oferecem um produto? E são marcas líderes. São marcas líderes. Né? Você tem lá a marca que oferece aparelho só e está na ponta do mercado. Então, por que a gente não entrar para essa linhagem? E a gente viu o ganho que o cliente teve. Então, focar e entender o cliente mais profundamente foi o nosso grande ganho. E aí vem uma outra mudança bem drástica que o mercado aceitou muito bem nos últimos 2 anos. É não criar mais, né, treinamentos com temas específicos e ir lá e vender. Por mais que a gente não vende um trabalho de prateleira. Por exemplo, vamos criar atendimento e eu tenho aqui um treinamento de atendimento de 6, de 8, de 10 horas. Tá. Né? Hoje eu prefiro não vender dessa forma. Hoje eu prefiro vender horas. Tá. E aí vira o que a gente chama de desenvolvimento. Existe uma diferença então, vamos entrar entre nessa um e seara outro. aí. Exatamente. Treinamento, desenvolvimento, capacitação. Tem muita coisa que o empresário que não entende, né, desse desenvolvimento humano, a gente coloca tudo na gestão de pessoas, né? O RH cuida, né? Então, explica um pouco para isso e exemplificando também para que eu entenda o que eu preciso realmente para a minha empresa de acordo com os exemplos que você for citando, né? Legal. Antigamente, e o mercado de Rio Preto ainda trabalha bastante dessa forma, o cliente te liga e diz o seguinte, eu estou com um problema de liderança. Eu estou perdendo muito colaborador, eu tenho um problema aqui que são os meus líderes, eu preciso capacitá-lo. O que é mais comum uma empresa de desenvolvimento, de treinamento fazer? Né? Ela vai lá, oferece um treinamento de 4, de 8, 12 horas e aquilo ali aparentemente está resolvido. O que a gente começou a ver? Que aquilo ali é a dor, é a ponta e aquilo ali é o remédio para a dor e não a causa disso. Tá. Hoje nós trabalhamos um pouco diferente. O que é treinamento? Treinamento é você ir lá por X horas, certo? Ministrar esse treinamento, pode ser ele com dinâmicas, presencial, não presencial, enfim, várias situações. E ir embora da empresa. Aquilo vai resolver? Aquilo vai resolver por hora, porque o ser humano ele precisa estar em constante, né, sendo trabalhado constantemente. Tá. E aí, qual que é a diferença disso para desenvolvimento? É muita. O desenvolvimento é você compreender qual que é a dor dessa empresa, entender qual que é a dor, muitas vezes, do ser humano dela em si, olhando para o ser muito mais biopsicossocial
do que somente o ser organizacional. Integral, exatamente. Ser por completo. O ser por completo. E trabalhar módulos, trabalhar aos poucos, entendendo que o comportamento a gente não muda de uma hora para outra. Então não vai adiantar muito ir lá dar um treinamento de 8 horas e virar as costas. Sim. Quem vai ganhar com isso? Talvez nós ganhamos com isso, a empresa também ganha com isso, mas muito momentaneamente. Entendi. Então hoje eu prefiro vender horas. Você compra lá 10, 20 ou 30 horas, nós entendemos profundamente o que você precisa, o que o teu público precisa, os seus colaboradores precisam, e aí nós dividimos essas horas em, vamos chamar de pílulas. Tá. São tempos menores, espaçamentos menores, que a gente vai trabalhando efetivamente e cobrando esses resultados e ajustando ali a rota, ajustando o mapa de rota. Você conseguiu fazer isso, essas transformações, por exemplo, você citou o Chiquinho, que é um cliente que está com você desde o começo. Sim. Essas transformações da Consultrain, eles vêm acompanhando as mudanças. Sim. E hoje, por exemplo, o que era feito lá atrás, um exemplo mesmo, na prática do Chiquinho, por exemplo, que se fazia, mas que não se faz mais, numa área para eles que pode ser muito importante, estratégica. Legal. Vou voltar na questão do treinamento, por exemplo. Sim. Anteriormente, não no Chiquinho, porque era um outro trabalho, né? Era um trabalho todo de implantação. Mas em algumas empresas a gente fazia essa venda desse treinamento minutado, ou seja, era X horas e ponto. E nós fizemos isso por 4 ou 5 anos. Mas o mercado mudou muito. O mercado hoje está muito tecnológico e nós sentimos que o ser humano hoje ele não tem uma dificuldade só de trabalho, ele tem uma dificuldade pessoal. Sim. Então nós também precisamos trabalhar valores pessoais, valores básicos. Eu gosto de uma frase muito que eu acabo utilizando muito: o óbvio precisa ser dito. Né? Então, muitas vezes o ser humano está perdido numa educação financeira, numa educação familiar. Sim. E esse trabalho, por exemplo, a gente estrutura e faz algumas aplicações. Hoje eu posso citar projetos que deram muito certo, né? Nós temos hoje como cliente o Alsta Hospital, né? O grupo Alsta, na verdade, que é o Alsta Hospital e Alsta Clínicas. Tá. Nós fazemos hoje o desenvolvimento de 50 coordenadores do Alsta, Legal. olhando desde os primeiros princípios, levantando junto com eles e criando um mapeamento junto, que antes é até uma coisa um pouco antagônica, né? Porque o trabalho era para eles, mas quem desenvolvia era a consultoria. Entendi. Nós sentávamos no escritório, fazíamos todos um planejamento que a gente acreditava que seria o melhor para eles, ia lá e aplicava. Hoje nós sentamos juntos e literalmente sentamos juntos. É um bate-papo, é um entendimento, é um levantamento que dá um resultado muito maior, porque a gente trabalha realmente a dor. Sim. Hoje várias empresas, né, eu costumo citar aí Nubank, Uber, Airbnb, todas essas pessoas olharam para a dor do cliente. Então chegou a hora da gente também olhar para a dor do nosso cliente final, inclusive, porque a gente lida com pessoas e não dá mais para separar organizacional com pessoas. Então o que era treinamento, era de horas, passou a ser desenvolvimento, passou a ser em pílulas sequenciais, né? E você citou outros termos que a gente usa na literatura, por exemplo, capacitação. A gente acaba utilizando o termo capacitação para algo um pouco mais técnico, né? Um pouco mais, olha, então eu vou capacitar a pessoa a lidar com tecnologias, capacitar a pessoa a lidar, por exemplo, com uma ferramenta de avaliação de desempenho. Isso sim a gente trabalha com capacitação. E hoje está muito em alta a palavra workshop, inclusive para vender cursos, workshops e tudo mais, que é uma junção entre você trabalhar uma ferramenta, né, e trabalhar o comportamental dela. Então seria ali um desenvolvimento junto com uma capacitação que cria um workshop de forma geral. Então eu queria que você falasse um pouco dessa visão da Consultrain, da sua, em relação a propósito. Como é que está isso no dia a dia com as empresas e com as pessoas? Hoje a gente tem um alinhamento muito grande aí falando para empresários, né, que nos ouve, que nos assiste, deles saberem quais são as aspirações do time dele. O que essas pessoas que estão trabalhando ali querem, né? Se nós perguntássemos a 150, 200 funcionários o que cada um quer, provavelmente a gente teria ali pelo menos 100, 120 olhares diferentes, propósitos diferentes de vida. Alguém quer casar, alguém quer construir uma família, outros querem comprar um carro, outros querem o básico que a gente não tem hoje, né? E com esse momento que o Brasil vive, muitas vezes a gente não tem o básico. E hoje a gente está num alinhamento muito forte com os empresários para que eles possam enxergar qual o grande valor que eles têm de pessoas dentro da organização. Nunca se tratou tanto sobre o capital humano ser o capital estratégico da empresa.
Eu me lembro bem que lá em 1990, 2000, a gente falava muito, olha, os robôs vão dominar, a tecnologia vai dominar. Legal, a tecnologia vem mudando muita coisa, isso é importante, ela tira, mas ela cria novos postos de trabalho, mas nunca nós precisamos tanto de pessoas. São elas, e eu sempre falo para os empresários, inclusive é uma grande dica, né? Você quer ter diferencial no mercado? É a pessoa que você está contratando. É o time que você está formando. Existe aquela situação, olha, eu vou pagar mais ou menos, eu vou entregar um salário lá que não me traz muitas relevâncias e eu quero que a pessoa vá trabalhar. Uma outra mudança que eu tenho batido muito, trabalhado muito com os empresários, as pessoas não estão trabalhando mais por salários. Né? Você RH de 2017, final de 2017, não lembro bem o mês, ela dizia que salário é o quarto elemento olhado em jovens de 18 a 27 anos. Qual que é o primeiro? Primeiro elemento, qualidade de vida. Tá. Segundo elemento, benefícios. Terceiro elemento, clima organizacional, que eu falo muito em todas as localidades que eu vou falar. E aí sim, salário. Se as pessoas não estão olhando para salário, do que importa eu só focar nisso? Sim. Eu querer ganhar no mercado uma pesquisa salarial somente. Olha, eu pago, por exemplo, R$200 a mais que o meu concorrente, então eu estou bem. Pelo contrário, se você paga bem para os seus colaboradores, nada melhor do que você criar então um bom clima. Melhor ainda se você consegue trazer benefícios, trazer qualidade de vida. Eu sempre gostei de olhar para empresas que não trabalham por tempo. Nós sabemos que hoje não dá para você fazer isso em todos os segmentos. Mas seria muito interessante se a gente pensasse muito mais na entrega, muito mais no projeto, do que realmente só no tempo. Eu preciso trabalhar 8 horas por dia. Tudo bem, a pessoa passa 3 horas em redes sociais, né? Criando uma situação que não é uma situação, por exemplo, de resultados, não é uma situação de entrega. Então, o empresário precisa, né, e precisou mudar e precisa mudar muito ainda a visão, né, do time, a visão de quem ele tem, quais são os valores organizacionais versus valores pessoais. E esse alinhamento não pode ter lacuna. Eu não trabalho, e ainda bem, tem muitas pessoas que acham isso muito ruim, eu acho isso muito bom, né, que os jovens vêm muito fortemente em cima disso. Eu recebo muitas pessoas lá para fazer entrevista, né, para você fazer uma seleção, que ela diz o seguinte, qual que é a empresa? E aí você muitas vezes não consegue, né, dizer porque a vaga é uma vaga fechada e você diz, olha, eu posso dizer no ramo que ela atua. Tá, deixa eu só te fazer uma pergunta, não é ramo de tabaco, não é ramo de carnes com abate de animais não, né? Por quê? Porque para algumas pessoas isso incomoda. Sim. Né? E nunca na história a gente viu alguém que questionasse isso. Sim. Eu costumo dizer que nossos pais eles trabalharam numa era de sobrevivência. E hoje, o pessoal que está chegando aí, geração X, Y, vem para uma era do prazer. Né? Que é o trabalhar com vontade de trabalhar. Eu só fico na empresa hoje se ela, primeiro, me direcionar para onde eu posso ir. Segundo, que me cause muito prazer em trabalhar ali. Porque se eu tiver qualquer problema e um clima ruim, uma liderança ruim, eu acabo não ficando. Antigamente a gente ficava porque precisava do emprego. Sim. Hoje não fica mais. Porque tem outros olhares em relação a isso. E parece que tem uma moleza, né? Mas na verdade, assim, claro, como Tem, seres humanos tem tem alguns mesmo. momentos, sim. Sim, tem dúvida nenhuma. Mas é importante e muitas vezes hoje, né, claro, as startups, algumas empresas mais novas, mas a grande maioria hoje das empresas a nível nacional, né, da nossa região, tem lideranças de gerações anteriores. Sim. Então, como lidar com isso no dia a dia, Marcos? Eu acho que esse deve ser um ponto muito importante que você deve trabalhar bastante, né? Olha só que legal, Diogo. Boa pergunta, né? Nós temos pela primeira vez na história 4 gerações trabalhando juntas. Nós temos o Y, nós temos o X, nós temos o Baby Boomer e nós temos o Boomer. E se bobear, em 5 anos a gente vai ter o Alpha, vai ter a 5ª geração. O que é o grande problema disso tudo? A adequação. A liderança anterior ela precisa do papel, a liderança atual ela pode ser no tablet. E eu sempre falo que o grande equilíbrio é o diálogo. Para as empresas, nós chegamos a ter empresas na qual nós tínhamos um gerente de projeto com 25 anos e um gerente de produção com 73. Como equilibrar? Como mostrar para o gerente de produção, por exemplo, que vem de uma década totalmente diferente, de uma vida totalmente diferente,
é que ele não precisa mais passar um dia para fazer um desenho no papel. Que o projetista ele vai fazer isso em 40 minutos, sem desvalorizar. Né? E aí a gente teve uma integração muito legal, um diálogo muito bom no sentido de, você pode até desenhar a base, tá? Mas não precisa desenhar tudo mais, ele faz. E quando ele for fazer, você pode acompanhar. Então eu acredito muito que as lideranças, quando existe o choque de liderança, elas não dão certo porque em primeiro momento não existe o diálogo. Em segundo momento não existe o respeito ao espaço. Eu acho que eu passei a vida fazendo dessa forma, e é dessa forma correta. E eu chego ontem, eu vim na faculdade, eu trabalhei em uma empresa, eu tenho 3, 4, 5 anos de experiência e eu acho que eu preciso mudar tudo. Então eu acho que dialogar, né, a gente ouvia muito aquela frase, olha, eu queria ter a experiência que meus pais têm com a jovialidade que eu tenho hoje, né? Infelizmente isso não é possível, né? Mas dentro das empresas equipe dá para se construir. Dá para se construir. Eu adoro equipes que são diversas. Eu acho que a diversidade hoje, seja ela voltada à idade, gênero, religião, ela produz muito. É uma equipe com maior dificuldade de gerenciamento? Sim. Você tem outros fatores a serem olhados. Mas, por exemplo, seria muito interessante você trabalhar com uma pessoa de 50 que passou a vida, né, com vasta experiência, e um jovem de 20. Com essa adequação e o respeito, você pode ter certeza que a produção é muito maior. Quantas vezes a gente recebe a seguinte pergunta: Marcos, quero montar um time novo, eu vou montar uma empresa nova, e aí, contrato pessoas com 50 para ter estabilidade, ou contrato pessoas de 20 e tem aquela alta rotatividade? Eu sempre dou a dica. Primeiro, contrate os dois. Segundo, a gente tem ainda, infelizmente, no mercado de trabalho, aquela visão machista sobre algumas vagas, né? Que na década de 70, 80 e 90 só poderia ser motorista, por exemplo, de gênero masculino. Então hoje a gente tem que quebrar tudo isso. A gente precisa colocar uma mescla de jovens com pessoas mais experientes, mulheres, gays, lésbicas, todo esse pessoal junto, cada um com a sua formação, cada um com o seu olhar, tem muito a contribuir. É interessante porque a opção sexual literalmente cabe à pessoa, né? E a gente vem numa linha muito forte, cada vez mais, se olhando para o respeito, Eu acho que essa é a base, inclusive então, não só para a vida social, que a gente está transformando, mas na vida corporativa. A gente consegue ter explorar as potências de cada um, independente de uma série de coisas, né? Eu acho que isso eu acho que tem muitas dicas já, né, que a gente conversou aqui, e eu acho que essa é uma riqueza de preciosidade. Então, tenha um time amplo, em termos diverso, diferentes idades, gêneros e tudo mais, para que se enriqueça e trabalhe a liderança, trabalhe, enfim, os pontos aí de desafio de administrar essas gerações todas, mas que vai ter muita potência, com certeza, esse grupo, esse time de trabalho, né? É engraçado isso que você diz, porque eu pego um exemplo da própria Consultrend. Né? Hoje nós temos uma estagiária de 19 anos, que é a pessoa responsável por toda a parte tecnológica. Né? Quando você precisa de qualquer situação de gravação, de redes sociais mesmo, olha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para editar isso, dá para editar aquilo. Como nós faríamos isso se todas as pessoas que trabalhassem lá fossem acima de 40 anos? Não que as pessoas de 40 não sabem tecnologia, mas elas teriam que aprender. Né? Nós estamos falando de nativos digitais. Nós estamos falando de pessoas que nascem não sabendo, mas olham para o lado, 2 dedinhos ali já resolve tudo. Eu tenho, por exemplo, na equipe um publicitário. O que ele tem a ver com gestão de pessoas? Tudo. Porque a gente tem que parar de olhar só para a formação. A gente tem que saber o seguinte: ele é publicitário, mas qual que é o foco dele? Se eu perguntasse para ele hoje, o que você gosta? Né? Que eu acho que falta muito essa pergunta dentro das empresas. O que você gosta para a sua vida? Se você tivesse seu último dia de vida, tá? O que você ia escolher fazer? O que você fez e o que você escolheria fazer? Ele é apaixonado por gente. Ele é uma pessoa que gosta muito de desenvolver pessoas. Quando eu tenho uma pessoa dessa no meu time, eu tenho que parar com essa história de olhar só para o técnico. Existe uma frase de Peter Senge que diz o seguinte: nós admitimos, tá, as pessoas pela nível técnico, pela formação técnica, mas nós demitimos por comportamento. Então, ou seja, vamos parar de olhar só a formação,
Vamos começar a olhar comportamento? Vamos entender se quem trabalha com gente gosta de gente? Que ordem eu vejo isso, Marcos? Primeiro eu olho o técnico, depois eu vejo comportamento. Primeiro eu olho comportamento, primeiro eu olho valores e propósito da minha empresa para tentar alinhar propósitos e valores das pessoas. Será que essa pode ser um caminho? Eu acho que esse é o caminho doloroso, mas é o caminho que a gente precisa seguir. A minha empresa precisa de pessoas, tá, que tenham os mesmos valores que eu, num primeiro momento. Num segundo momento, dependendo dos valores que eu tenho, eu preciso, e a gente não vai conseguir ver isso numa entrevista inicial, mas eu preciso alinhar a preocupação do técnico com a preocupação do comportamental. Não dá, o que eu quero trazer e destacar bastante, Diogo, é que hoje, infelizmente, e aí é uma outra dica, né? Bora. Não olhe só para a formação. As pessoas muitas vezes batem o olho no currículo, na formação, e não querem saber do restante. Né? Eu fiz uma formação diversa. Eu começo em graduação em administração, eu vou para gestão estratégica de pessoas, e aí até aí tudo bem, mas aí vem a terceira. Eu vou me formar em mestre em ensino e processos formativos. Eu vou ter dentro do meu mestrado 19 pedagogos e um administrador. 19 licenciaturas e um bacharel. Isso é riquíssimo. Eu aprendi muito na vida e eu achei que eu soubesse como a gente construía a aprendizagem, e eu aprendi isso, por exemplo, numa formação de mestrado. E quando você olha, por exemplo, para a minha formação, é olhar para a formação da equipe também. Não tem problema se a pessoa vem da pedagogia, vem da publicidade. Qual que é a minha discussão? Você gosta de gente? Ah, eu gosto. Tá, ok. A formação não está alinhada? Não está alinhada. Mas vamos entender um pouco o que essa pessoa pode contribuir. Porque muitas vezes ela pode contribuir um pouco na gestão de pessoas e muito no caminhar. Então eu acho que é um olhar equilibrado hoje para a formação, mas também para o comportamento, né? Que é um diferencial hoje no mercado. Porque se eu disse que mais de 85%, 90% das nossas demissões são por comportamento, eu preciso olhar para ele também no início. O processo de recrutamento e seleção que você faz, muito provavelmente passou por uma transformação. Sim. Porque se você então tem esses dois olhares, que antes era muito mais focado para o próprio currículo e, enfim, para algumas características dessa pessoa, mas para aquela função, agora eu estou olhando para esse ser um pouco mais amplo, né? Para esse ser integral, adequado àqueles valores. Então, para o processo hoje, quero que você me explique, né? Quais são esses critérios aí, né? E as transformações todas que teve. Processo assertivo de seleção é aquele processo que eu olho para 3 pilares. Para a vaga, e aí olhando a vaga eu preciso olhar o salário, benefícios e horário. Eu olho para a empresa com os seus valores e eu olho para o dono. Para quem é o líder daquela pessoa. Né? Como que a diretoria daquela empresa se comporta. Isso hoje. Há tempos atrás eu olhava para o formulário. Que era o formulário de vaga que toda a consultoria recebe. A gente olhava as competências e perfeito, estava tudo bem. E a ponta, e o processo? Hoje, né, o que nós fazemos? Hoje é muito importante que a gente conheça quem é o dono da empresa. Se nós não conhecemos o dono da empresa, a gente pretende, busca fazer uma ligação pelo menos para o liderado. Entender um pouquinho, olha, o que você busca dessa pessoa? O que você espera? Né? Quando a gente vai dar palestra, a gente faz uma pergunta. Para o líder. Para o líder, exatamente. Quando a gente vai contratar para uma palestra, para um treinamento, eu sempre faço uma pergunta. Quando eu terminar, o que você gostaria que as pessoas tenham aprendido? Certo? Para o líder dessa vaga, a pergunta é, quando eu contratar, o que você espera dessa pessoa? E aí, nesse primeiro bate-papo, você vê alguns valores. Nesse primeiro bate-papo, você checa alguns preconceitos, né? E tá legal. Depois que eu alinhei, eu sei um pouquinho o perfil do líder, eu preciso olhar o perfil dessa vaga, dessa empresa. E aí, o que a gente faz? A gente normalmente entra no site da empresa. É um processo bastante específico. Olha valores, olha o que ela atende, como que ela faz, para depois olhar para a vaga. Então, hoje a gente olha para os 3 pilares. Conversa com a empresa, olha ou analisa até pela própria conversa para onde ela está indo, o que ela acredita, o que ela acredita de futuro, o que ela acredita hoje. Ela valoriza o ser humano. Não adianta eu trazer alguém que precisa ser valorizado ou que valorize muito para uma empresa que não valoriza, para uma empresa que só olha salário, por exemplo. E a gente busca adequar. Por isso que
nosso processo ele acaba sendo muito mais profundo Sim. e muito mais assertivo quando a gente conhece. Quando a gente pega vagas de fora, por exemplo, né, quando ela é de São José do Rio Preto, a gente muitas e muitas vezes vai na empresa, entende a empresa. E a empresa ela pode ser entendida de várias formas. Muitas vezes a posição da sala, a posição da cadeira, os quadros que existem nela, o que ela prega e o que ela faz. Quando a vaga é de fora, é esse bate-papo, é esse Skype para entender. Então é um processo que mudou muito. Sim. O processo ele sai somente de um formulário de vaga para um pilar, para 2 pilares, para 3 pilares. Então esse contexto ele muda muito. Eu preciso checar muito mais situações. E isso, lá no processo final, eu preciso entender como que essa pessoa se comportava na empresa que ela trabalhava. A gente vai entender isso na entrevista, né? E a nossa entrevista ela é totalmente comportamental hoje. Uma outra coisa que mudou muito, né? Hoje a gente trabalha muito entrevista por competências, que é não só uma moda de mercado, mas uma ferramenta que veio para ficar. Então eu preciso saber, peraí, ela já trabalhou com gestão de conflitos? Sim, como foi? Como que você se comportou? Eu já tive trabalho em equipes? Sim. Tinha conflitos? Tinha. Como você se comportava nisso? Como ela se comportava e a gente vai trabalhando. Acabou aquele tipo de pergunta, que é aquela pergunta mecânica. Aquilo lá que você dá um Google hoje e descobre como passar numa entrevista de emprego. Isso já foi. Quem trabalha com isso, olha, me diga me fugiu a palavra agora, 3 situações boas ou 3 diferenciais seus e 2 defeitos. Que tinha antigamente, né? Era básico, era básico. A escolha do gato, do cachorro, qual que você se identifica? Exatamente. Quer dizer, aquelas coisas já foram, né? 3 diferenciais, 3 defeitos, seus sonhos, né? Hoje eu preciso falar talvez muito mais propósito familiar. Né? O que você pensa da vida? Né? Se a empresa tem um propósito de fé, por exemplo, como que eu não alinho esse propósito? Né? Esse é um propósito muito específico, inclusive, né? Eu atendo algumas empresas que a gente chama empresas de base de fé, né? Que é um valor muito forte lá dentro, eu preciso respeitar esse valor. Que tem como religião. Exatamente. Como eu vou respeitar esse valor se eu não sei como que ele é trabalhado? Mais uma incógnita, o que é fé? Porque para mim pode ser uma situação, para essa empresa que eu estou atendendo é outra situação. Então esses alinhamentos eles não ocorriam. Vou dizer que ele não ocorria nos 3 primeiros anos de empresa, que a gente olha muito hoje. É um desenvolvimento, né, Marcos? Você está me falando muito claramente, não só a Consultrain, né, que tem como líder o Marcos Esteves, que veio se desenvolvendo, acompanhando, olhando e podendo entregar, olhando a dor desse cliente, olhando o mercado, olhando você, olhando todo o cliente, olhando o mercado, olhando você. Então, é um movimento que está em constante transformação, né? Vou trazer uma frase aqui de Paulo Freire, que eu aprendi no mercado, no mestrado, que foi muito legal. E eu levo ela muito para o mercado. Paulo Freire diz que antes de olhar o ser que a gente vai ensinar, olhe em volta dele para saber onde ele vive. Né? Antes de você contratar alguém, vamos olhar primeiro para quem que eu estou contratando. Por isso que nós não trabalhamos com vagas operacionais. Né? A gente trabalha com vagas médias e estratégicas para ter tempo para fazer isso. Porque isso demanda tempo. Isso demanda muito tempo. Você fazer essas checagens, são checagens que a gente não fazia talvez há 2 anos. E que eu demando alguém ligando, alguém perguntando, alguém questionando, uma vaga de fora, um diretor que não pode falar, para depois construir esse processo. E é um processo muito mais profundo, porque eu não posso entregar qualquer candidato. Eu preciso entregar candidatos que estão alinhados com os valores da empresa. Sim, e aí olha que interessante, aí depois que você consegue olhar para tudo isso, já é bastante coisa, mas você não consegue saber exatamente, nem a gente mesmo sabe quem somos direito. Claro. Imagina que depois desse desafio, essa equipe lá, ela tem crenças, ela tem desafios emocionais, ela tem uma série de coisas que acabam se descobrindo e se percebendo no dia a dia. Isso realmente eu acho que não tem jeito, né? E aí a gente tem algo muito forte que é o tal da inteligência emocional. Por que está tão forte isso hoje? Está todo mundo falando disso? O que é inteligência emocional? O que é Consultrain que você enxerga que dá para se desenvolver? Fala um pouco disso, Marcos, por favor. Legal. Inteligência emocional é um tema muito debatido para o momento que nós vivemos, para o mundo que nós vivemos, que primeiro, nós estamos próximos e longe ao mesmo tempo. Porque eu tenho a proximidade de poder escrever ou mandar áudio, mas eu tenho uma tecnologia fria no meio afastando todo mundo. Né? Um mundo resiliente,
né, com muita resiliência, que eu preciso trabalhar muito para aguentar as pressões do dia a dia, e é no trabalho, é em casa, é sempre naquela correria, é o famoso piloto automático ligado às 6 da manhã e desligado às 10 da noite. Né? Eu não tenho tempo para filho muitas vezes, eu não tenho tempo para esposa, para namorada, para irmão, enfim, para família. Para ele mesmo. Não tem tempo para mim, exatamente. Esse é o ponto. E a inteligência emocional, ela vem te mostrar pilares. Né? A inteligência emocional é composta por 5 pilares. E o Daniel Goleman, né, que é um pai da inteligência emocional, é um PhD na área, ele diz que inteligência emocional é eu saber gerir as minhas emoções e as emoções dos outros no relacionamento e das minhas ações. Então eu posso colocar no mercado também. Porque quando o cliente entra numa empresa, né, totalmente descontrolado, totalmente fora de si, a primeira situação que a gente precisa ter é a inteligência. E depois a gente precisa ter o equilíbrio, né? Mas falando dos 5 pilares, eu tenho o primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. Falta muito. Falta muitas pessoas olharem para si mesmo, entender, compreender o que ela tem de bom, né? E aí uma dica de exercício é pegar uma folha sulfite muito simples, que vai ser simples pegar a folha, mas fazer o exercício talvez nem tanto, né? Sim. De um lado colocar lá 15 características, só 15, tá? Que são características, são meus diferenciais, são meus pontos fortes. E do outro lado da folha, 15 situações que eu preciso desenvolver. E é um exercício de autoconhecimento incrível. Né? A gente não olha pra gente, né? Não olha, nós não olhamos, nós sabemos muito rasamente o nosso dia a dia. Se eu perguntar um pouco para você, né? Olha, e aí, me fala um pouquinho de você, eu vou dizer a idade que eu gosto e as coisas vão parar por aí. E vou entrar para uma área profissional muitas vezes, sim, né? Sim, vou contar a história. Mas não vou falar de mim. Sim. Eu vou contar a história do que eu construí, mas não vou falar da minha história, né? E aí, autoconhecimento é a primeira situação de uma inteligência emocional. Se eu sei quem sou eu, quem é o Marcos Esteves, quais são os seus valores, né? Qual que é o seu principal valor, até onde você pode chegar, qual que é o teu potencial. Eu vou para o segundo pilar da inteligência emocional, que é autocontrole, que falta muito. Leia-se trânsito, né? Olha para o trânsito e vê como que a gente está sem autocontrole. Sim. Qualquer fechada, qualquer buzinaço, a gente já está, né, contando a história da vida para o cara do lado. Então, se eu me conheço, eu tenho um autocontrole, eu trabalho um terceiro pilar, que é o pilar da empatia. E empatia não é só se colocar no lugar do próximo. Empatia é viver no lugar do próximo. Eu sempre brinco que se você se coloca no lugar do próximo e ele estiver de férias, é a melhor coisa do mundo, né? O pessoal está lá, está tranquilo, tá? É viver. É o que as empresas muitas vezes não olham. A pessoa vem numa crescente, ou ela vem numa venda muito legal, vamos pegar o setor de vendas que é mais fácil, né? E de repente essa venda começa a cair. De repente essa pessoa começa a não entregar, de repente os resultados dela é ruim, de repente ela tem fagulhas que a gente chama, que são respostas muito duras a pessoas que ela não respondia desta forma. E aí o que eu faço? Muitas vezes eu desligo. E eu desligando eu não resolvo o problema da pessoa. E nem o meu. E a empresa hoje precisa olhar também para o biopsicossocial. Ou seja, será que essa pessoa não está com problema na família? Será que essa pessoa não tem um problema lá fora financeiro? Né? Então, sentar o diálogo, a empatia, é viver isso. Eu ir além das fronteiras somente do bom dia, boa tarde, produção e resultado. É eu olhar para esse ser humano que existe, né? É olhar o intrapessoal, né? Olhar para você, mas olhar para o outro e compreender o quanto eu posso ajudar os outros nessa relação. Que aí eu saio da empatia e vou para a gestão das relações, meu quarto pilar. Né? O quanto mais eu construir relações sadias, mais eu vou além. Mais eu vou além na vida, mais eu vou além na família, mais eu vou além no negócio, mais eu vou além no social. Isso é fato. E por fim, eu tenho um quinto pilar, que na criação da inteligência emocional ele não existia, e ele depois é alocado aí junto com os outros 4, que é a automotivação. A gente está vindo de uma sociedade com baixíssima automotivação. Uma sociedade que qualquer frustração hoje vai para uma rede social, né? Fala, debate, e se frustra novamente de uma frustração que ela já teve. E aí, o que é a automotivação? Eu sempre trago a automotivação em um elemento, no abrir o olho de manhã, né, e ter o milagre da vida constituído mais uma vez. Muitas pessoas dormem e não vão abrir os olhos. Então, abrir o olho de manhã já é uma automotivação. Poxa, eu tenho um monte de coisas para fazer no dia, mas se eu estou vivo, estou com saúde, agradeça e vá.
E seguir em né? frente. Agradeça e vai. Então, se eu me conheço, se eu tenho boa gestão das relações, se eu tenho um autocontrole, se eu consigo me motivar com pequenas coisas, e isso é super importante. A psicologia positiva diz que se você pensa positivamente sobre algo que vai acontecer, a probabilidade daquilo acontecer é acima de 70%. Então, para que pensar negativo? Nós sabemos que trabalhar perto de pessoas negativas, a única coisa que eu vou conseguir ganhar, doença. Por quê? Porque existem vários fatores que desencadeiam, né? O estresse, desencadeia hoje uma depressão, síndrome de burnout, síndrome de pensamento acelerado, enfim. Eu tenho várias doenças, inclusive organizacionais, voltadas a isso. Então, ter inteligência emocional não é uma garantia de você ser blindado a tudo, mas é uma garantia de sobrevida, muitas vezes, dentro de uma organização, que o clima muitas vezes é ruim, ou nem só na organização, no dia a dia, no próprio trânsito. Então, ter inteligência emocional é conseguir ajustar esse equilíbrio no nosso dia a dia que a gente tanto precisa, né? A gente não dá só para trabalhar. Eu preciso ter um momento com a minha namorada, eu preciso ter um momento com meus amigos, eu preciso ter um momento com jovens. A vida é uma só, né? A vida é uma só, e eu gosto muito da frase que se a gente levar ela muito, mas muito a sério, tá? Ou a gente vai viver pouco, ou a gente não vai sair feliz dela. Sim. Marcos, obrigado por ter vindo. Imagina. Eu acho que eu esperava muitas dicas, mas eu acho que teve infinidade delas. Eu acho que teve um conteúdo riquíssimo. Espero que quem está ouvindo, quem está assistindo goste, porque realmente eu, como empreendedor, ainda, né, literalmente solo, né, tendo muitos parceiros, mas solo de equipe, vejo um desafio gigantesco nessa caminhada, mas sempre sei para quem recorrer o dia que o projeto começar a aumentar e precisar de gente. Eu acho que é muito importante a gente olhar para o ser humano mesmo, né, e olhar para ele. E aí a gente tem duas vertentes, assim, porque às vezes a gente olha para o ser humano e quer ser amigo dele também, né? E aí esse gestor, esse líder acaba se perdendo também. Sim, nessa não quero gestão. magoar, né? Quero ser tudo bem. Eu quero que, para a gente poder fechar, conclui com essa formato de liderança que está hoje, porque eu vim de uma geração que eu tinha chefe, eu preciso ser líder, mas eu não sei ser líder, e aí eu tenho que ser amigo. Sim. Aí eu perco a mão. Exato. Aí eu perco a gestão da minha equipe porque eu não sei o que fazer. Então conclui com essa dica, e se você tiver algum livro, alguma coisa para indicar, ou um filme, enfim, ou alguma coisa para as pessoas poderem assistir, enfim, ou ler, um blog, ou alguém para seguir, Legal. manda ver. Legal. Acho que você toca num ponto hoje que talvez os empresários tenham muita dúvida. Ser autocrático no momento de geração X e Y funciona? Não sei. Em algum momento da vida a gente vai precisar ser autocrático, mas a grande dica de tudo isso é ser situacional. É eu liderar por situações. Autocrático é o antigão autocrático, chefe. exato. Manda quem pode, obedece quem tem conta. Isso aí. Antigamente era juízo, hoje quem tem conta, tá? Hoje não vai funcionar mais, porque se a gente está falando tanto de olhar além do ser humano, como que eu recebo uma comunicação totalmente verticalizada e acho que aquilo lá vai dar certo? É duro, não dá. Hoje, a liderança que mais atende o mercado é uma liderança situacional. E aí ela vem quebrar todos os paradigmas. Ela é criada por Hershey e Blanchard na década de 80, né? Dois psicólogos administradores, dois psicólogos norte-americanos, em um livro chamado Psicologia para Administradores. É um livro raro de achar, mas quem tiver a oportunidade de ler, leia, né? Porque ela é ligada na maturidade, ela fala sobre a curva de maturidade. Se eu tenho uma equipe hoje totalmente madura, ela é autogerenciável e eu não preciso mais ficar olhando muito para isso. Eu posso delegar mais, acompanhar, olhar de perto, mas não me intrometer tanto. Muitas vezes o líder coloca lá, fala muito onde não precisa ser ouvido, né? Se eu tenho uma equipe mais imatura, aí sim, eu preciso acompanhar, preciso compartilhar. E esse compartilhar olha para valores, olha para a caminhada, olha para toda a experiência que eu tenho para que construa também valores que ajude essas pessoas a caminhar. Então, o situacional é você, como líder, se adaptar e não esperar que a sua equipe esteja, né, imbuída numa situação de, olha, tem que ser igual eu sou. Pelo contrário, se você é líder hoje e quer que as pessoas sejam igual você provavelmente você vai ficar sozinho. Provavelmente você não vai ter parceria, né? E pegando esse gancho de Hershey e Blanchard que fala
da maturidade, que fala um pouco sobre a liderança situacional, eu vou trazer 2 livros como dica, né? 2 livros que eu acho que eu li já faz um tempo, né? Que é Positividade, do Geraldo Rufino. O livro Positividade, ele vai trazer o quanto ser positivo, o quanto acreditar nas coisas vai fazer com que você consiga, né, buscar outros horizontes. Eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito. Eu venho de uma família extremamente humilde e que nunca imaginava chegar onde eu cheguei. E quantas vezes a vida me desafiou esquece isso. E mais uma vez a dica, não pare naquele que diz esquece isso, né? Vá além. Não pare naquele que coloca um obstáculo. Ultrapasse, né, com todo respeito, com todo valor, mas vá além. E um outro que eu acho que é um complemento deste livro é um livro que chama A Boa Sorte. A Boa Sorte vai tratar de momentos que você precisa criar para ter a boa sorte. E aí ele compara muito sorte com boa sorte. Sim. Sorte é você, por exemplo, ganhar na Mega Sena. E aí é provado que mais de 35% das pessoas que ganham, recebem uma grana muito grande, perdem do nada e não sabem o que aconteceu. Isso acontece também com patrimônios, né? Eu recebo uma herança muito grande e eu não sei o que aconteceu, de repente foi todo mundo embora. Sim. A boa sorte é você criar elementos, e esse elemento olha para a construção, né, se nós falássemos de agricultura, e o livro traz um pouco disso, eu preciso olhar minha terra, eu preciso saber se ela tem água suficiente, preciso saber se ela tem sombra suficiente. Eu crio condições. Se o que eu vou plantar está na condição daquilo, né? E eu vejo isso muito com o nosso ciclo de amizade, com o nosso ciclo de fé, que é o acreditar, né? Cada um acredita naquilo que está mais próximo, que naquilo que tem um valor muito grande, mas eu posso acreditar e eu preciso acreditar. Nossos amigos, a nossa fé, a nossa família, a nossa positividade e o nosso planejamento, né? 5 dedinhos aqui da mão que vão fazer toda a diferença, toda a diferença. Pode falar, manda ver. Não, eu já ia te agradecer. Imagina, né? Eu que agradecer. Eu queria te agradecer. Eu acho que na minha boa sorte você é uma pessoa que está ali no ciclo, né? Porque a gente tem os nossos papos, as nossas trocas de informações. Sim. Que eu acho que me fez crescer muito, me fez olhar outros horizontes, né? Olhar para dentro, né? Você fala bastante de propósito e eu muitas vezes me peguei dizendo o seguinte: se eu morresse amanhã, o que eu fiz nessa vida? Qual foi minha missão aqui, né? E hoje eu entendo que a minha missão é desenvolver pessoas e é uma missão para o futuro, é uma visão também, se a gente olhar dessa forma. Então, obrigado pelo convite, fico muito agradecido de estar aqui com você. Né, e que a gente possa construir muito junto ainda, numa parceria incrível e desenvolver muita gente ainda, que é isso que a gente precisa. Ajudar muita gente e se ajudar junto. Com certeza. Sempre. Somos seres em evoluções. Valeu, tá bom? Obrigado, Diogo.